Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos falar sobre essa variação das taxas do Tesouro Direto. As taxas caíram. Será que o estresse já passou? Agora é só tranquilidade? Vini Invest, o único canal do YouTube que responde todos os seus comentários. Se você duvida, coloque aí que eu terei prazer em te ajudar. Bote a sua pergunta nos comentários. Vamos lá, vamos começar trazendo, primeiramente, um panorama de fundo que impacta diretamente nas taxas do Tesouro. É o vai e vem de Trump. Ele não sabe exatamente o que vai fazer. É exatamente isso. Depois de bombardear o Irã e de dar diversas declarações, fica nesse vai e vem. A última notícia foi essa: Trump muda o tom. Muda o tom é o famoso Trump taco. É aquela história do Trump sempre amarelando. Ninguém sabe exatamente o que se passa na cabeça do presidente. E ele diz que os Estados Unidos podem facilmente, olha o termo, facilmente reabrir o Estreito de Hormuz e extrair o petróleo do Irã. Olha, ele havia dito há menos de 2 dias que ia ficar mais tempo, a guerra ia durar um pouco mais. Agora já disse que não, que pode reabrir a qualquer momento. Enfim, parece que é um passo para frente, 2 passos para trás, e a economia fica girando ao longo das declarações do Trump. O que eu acho que você tem que ficar de olho não é exatamente o que ele fala, mas o que está sendo feito na prática. Esse é um ponto importante para você entender. Aliás, eu vou mais além. Eu diria que, geralmente, o que o Trump fala, o mercado já está entendendo o inverso. Observa comigo o que aconteceu ao longo dessa semana, olhando aí as taxas do Tesouro. Destaque para alguns investimentos. Pré-fixado 2032, aí na sua tela. Taxa fechou a semana abaixo dos 14%. Muita gente comprou e mandou mensagem: Vini, comprei a 14,20, 14,17. Tá aí, ó. Taxa apresentou queda no fechamento. Olhando para o IPCA de vencimento parecido, 2032, essa taxa que já chegou a 7,90, fechou a 7,65. Claramente também uma queda. Vamos tentar olhar elas aqui ao longo do histórico de taxas. Primeiro, o pré-fixado 2029. Olha o que aconteceu. Taxa chegou lá, então, a 14,13 na semana retrasada. Depois, ela foi caindo de forma discreta. É bem verdade que na sexta-feira houve uma alta, mas foi uma alta mínima. Então, no curtíssimo prazo, estamos vendo queda. O que eu chamo no curtíssimo, na semana que passou. Se você olhar essa taxa nos últimos 30 dias, que é o que está aí, ela subiu. Claramente saiu então aí de uma taxa de 12,87 para 13,72, quase 100 pontos base. Então, olhando num prazo um pouco maior, essa taxa sim subiu. Olha o 2032, cenário muito parecido. Taxa mais alta em 30 dias, 14,40. Também teve uma queda e também subiu na sexta-feira. O cenário é o mesmo. Nessa semana houve claramente uma queda, mas quando olhamos os últimos 30 dias, saiu de 13,43 para 13,96%. Esse é o cenário do pré-fixado. Espero que você tenha entendido. Agora vamos falar dos IPCAs. Olha aí o IPCA 2032. A taxa não renovou a máxima. Tá aí, a máxima dos últimos 30 dias tinha sido 7,93. Ao longo aí dos últimos dias, ela veio caindo, inclusive na sexta-feira. Fechou então nessa que você viu, 7,65. A tendência no curto prazo tá aí, é uma alta, mas agora nessa semana é queda. Vini, a taxa tá boa ou a taxa está ruim? Olha a expectativa do mercado para os IPCAs nesse gráfico à sua esquerda. Veja que a taxa está com tendência de queda. E aí muita gente fala: opa, se está em tendência de queda, eu vou esperar subir. Não é bem assim. Olha que a taxa está girando, independentemente do vencimento, sempre de 7% para cima.
sendo que nesses vencimentos de mais curto prazo, ela está mais alta. O que seria curto prazo? Olhe agora para essa tabela aqui do lado, para você entender a expectativa futura. Veja que nesse prazo de 1.000 dias, 1.134 dias é quando a taxa está mais alta. 1.000 dias dá 4 anos e 2 meses. Estamos em 2026. Seria então lá para meados de 2030, aproximadamente. Nós não temos um vencimento no IPCA principal para essa data. Mas repare, taxas acima de 7% para quem leva até o vencimento. Eu digo e repito, é sim uma taxa excelente. Vou repetir para você gravar. Vini, taxas acima de 7% para o vencimento é sim uma boa oportunidade. Então isso explica ainda a possibilidade de IPCA no 2032. A taxa caiu, é bem verdade que ela caiu, mas continua sendo uma taxa interessante para quem olha lá para frente. Olhando agora os IPCAs mais longos, para quem é um investidor de mais longo prazo e quer realmente entender esse mercado. 2050 na sua tela. Veja que a taxa chegou a 7,10. Mas foi quando? Dia 26 de março. Olhando aqui no calendário, 26 de março. Não foi agora uma data recente. Havia sido na semana retrasada. 7,10. Só que eu dizia, existe claramente uma resistência entre 7 e 7,10. Veja que ela toca e veio caindo. Voltando aonde? Cravado no 7%. Esse é o movimento de longo prazo, entre 7 e 7,10. Se fechar abaixo de 7, a tendência natural é das taxas continuarem caindo, mas por enquanto está nesse range, entre 7 e 7,10. Olhando agora o 2040, veja que a taxa já está diferente. A maior taxa havia sido no dia 13/13, na última aí, nessas taxas dos últimos 30 dias. Mais recentemente chegou próximo, mas está aí com uma taxa em torno de 7,23. Resumindo para você os IPCAs, sejam eles de longo ou de médio prazo, taxas continuam bastante interessantes para quem sabe dar tempo ao tempo. Para quem quer no curtíssimo prazo, marcação a mercado, eu não acho uma boa alternativa. Marcação a mercado é para o longo prazo. E por falar em marcação a mercado, vamos colocar também aí o Renda Mais 2065. Os últimos 30 dias, olhando a taxa, novamente chegou a 7,14 a taxa de fechamento. E agora, abaixo de 7%. Então estamos vendo claramente as taxas mais longas dando uma relaxada. Mas é queda mesmo? Não é. Veja que o título, nos últimos 30 dias, saiu de 6,85 e acabou subindo, olhando os últimos 30 dias. O que vai fazer essa taxa mudar? Primeiro ponto que você precisa entender: como é que vai ficar o cenário internacional? Será que Trump novamente vai mudar de opinião? Será que vai ter uma invasão terrestre ao Irã? Se isso acontecer, pode esperar, taxas estressam e voltam a subir. Por outro lado, se tivermos a abertura do Estreito de Hormuz, se tivermos um maior controle em termos dessa guerra, aí o mercado relaxa, as taxas caem e voltam para níveis mais acessíveis. Isso olhando somente o cenário externo. No cenário interno, no Brasil, pode preparar a turbulência. Teremos ainda aí a questão do Banco Master. Olha, vou dizer para você, tem muita questão envolvida. Pode chegar perto de vários poderes, executivo, legislativo, judiciário, estão tentando aí dar uma ajeitada para realmente o cenário não ser tão caótico assim. Além disso, teremos também eleições no ano de 2026. Volatilidade para mim não acabou. Pode melhorar no cenário externo, até pode, mas o cenário meu que prevalece é de completa indefinição, imprevisibilidade, e isso traz volatilidade ao mercado. Mercado fica oscilando para lá e para cá. São cenários completamente diferentes do que nós tínhamos, por exemplo, em 2025. Prepare-se,
aperte o cinto. Oportunidades não vão faltar. E se você quer entender um pouco melhor, eu presto um serviço de mentoria financeira. Explico em dados para você o Tesouro Direto, como que você tem remuneração em cada um dos investimentos. Retiro todas as suas dúvidas. E aí, você, investidor, pode investir melhor, sabendo exatamente o que está acontecendo. A descrição da mentoria financeira está na descrição desse vídeo. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que fiquem de olho. Parece que a calmaria é de curto prazo. Um abraço e até o próximo vídeo.